Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Bom dia a todos. Eu queria, antes de tudo, fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm certeza que vocês querem tudo isso que o Diogo acabou de orar? Cura, libertação, que Deus acalme o nosso espírito, tudo isso daí? Que assim seja feito, então. Amém? Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alex. Normalmente eu estou ali no culto na parte da tarde. E às vezes eu vejo algumas pessoas só de vez em quando, né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu quero estar falando algo que faz 1 ou 2 semanas que Deus está ministrando no meu coração. E o tema dessa mensagem eu colocaria assim: a segunda mensagem mais importante do Evangelho. A segunda mensagem mais importante do Evangelho. E aí a gente pode, o começo de tudo seria, qual é a primeira mensagem mais importante do Evangelho? A primeira mensagem mais importante do Evangelho é de que Deus, Ele te ama. É de que Deus, Ele tem algo novo para a sua vida. E Ele te ama ao ponto de entregar o Filho dEle para que seja feito algo novo em você. Essa é a mensagem mais importante do Evangelho. A gente vê isso por toda a Bíblia. E a segunda mensagem mais importante do Evangelho fala a respeito de ofensas e quebra de relacionamento. Por que é a segunda mensagem mais importante do Evangelho? Porque a gente vai discorrer aqui, baseado naquilo que a palavra de Deus diz, que a ofensa e a quebra do relacionamento com pessoas pode nos fazer perder aquilo que é mais importante para Deus, a nossa salvação. Deus, Ele quer nos salvar, e a primeira mensagem é ministrada. Só que a segunda mensagem, a ofensa e quebra de relacionamento ou falta de perdão, ela é tão importante quanto a primeira. Porque isso pode fazer com que tudo se perca. E hoje de manhã, quando eu estava aqui no momento de adoração, eu senti algo pesando no meu coração. Sabe, eu senti algo assim como se tivesse difícil de adorar, difícil de buscar a Deus, como se tivesse difícil de sentir a presença de Deus. E nessa hora Deus me ministrou no meu coração, falando que assim se encontra o coração dele. O coração dele se encontra pesado e triste por causa do meu e do seu coração. Você imagina que Deus, Ele nos deu algo tão valioso que é a salvação, uma novidade de viver uma nova vida. E Deus, Ele se alegra com isso. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É o que mais importa para o Senhor, é a sua vida. É algo que alegra o coração do Pai. Agora, quando existe algo no nosso coração que está nos fazendo nos afastar dEle por algum motivo, e às vezes esses motivos são ofensa, são quebra de relacionamento, isso faz com que a alegria que Deus estava sentindo, ela se torne então num pesar, numa tristeza, porque Ele olha para os filhos e Ele fala: eu não queria que meus filhos estivessem dessa forma. Então hoje eu quero estar falando a respeito de ofensas e quebras de relacionamento, a segunda mensagem mais importante do Evangelho. Abre a sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 55, versículo 12. E essa semana, esse mês na nossa célula, cadê o povo da nossa célula? Estão tudo de manhã, né? Não tem mais ninguém, é todo mundo de manhã, né? E nesse mês de junho, foi comemorado o Dia dos Namorados, né? E quando eu estava pensando nisso, assim, tentando preparar alguma coisa, né, para minha esposa, eu senti Deus ministrar algo no meu coração e falando assim: ministra durante esse mês todo a respeito do amor, que é a mensagem mais importante do Evangelho.
E a gente começou a trabalhar em cima disso, meditar em versículos a respeito do amor. E sexta-feira a gente acabou discorrendo essa questão da falta do perdão, da ofensa, da quebra do relacionamento. E aqui diz assim, Salmos capítulo 55, a partir do verso 10, diz assim: não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são os meus adversários que se levantam contra mim. Deles, eu poderia me esconder. Antes, é você, meu igual, meu companheiro amigo, chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para uma pessoa ferir o seu coração, essa pessoa ela deve ser alguém que você ama e se importa com ela. Uma vez eu escutei um exemplo que falava a respeito de um pastor e um pintor que eles estavam reformando a igreja. O pastor estava reformando a igreja, o pintor estava ali e tal. E, de repente, o pintor ele trouxe alguns presentes para o pastor. E ele trouxe um sapato velho, um perfume que ele não tinha gostado muito do cheiro. Algumas coisas assim, algumas camisetas que ele não usava. E pegou e trouxe tudo para o pastor. E ele falou, pastor, eu trouxe um presente aqui para você, né? Entregou tudo para o pastor olhou tudo aquilo ali e tal. De repente o pastor resolveu devolver. E ele falou assim, olha, eu queria devolver o presente que você me deu. Mas por que, pastor? Ele falou, cara, você foi me abençoar, você me deu um sapato furado, né? Um perfume que você não gosta de usar, sabe? Umas camisetas que você me abençoou, não porque que você queria, mas porque não servia mais. Olha, obrigado, mas, né, quero estar devolvendo o seu presente. E naquela hora o pintor começou a xingar e ofender. Ele falou assim, você é um ladrão. Você é um orgulhoso. Você não quer receber a bênção. E começou a falar um monte do pastor. E tinham outros irmãos na igreja que estavam olhando aquela situação. De repente o pintor pegou as coisas dele, tudo foi embora. O pastor foi lá, pegou o pincel, continuou pintando a igreja. E as pessoas foram perguntar para ele, pastor, você não está bravo? O cara xingou você de ladrão, xingou você de um monte de nome, falou um monte de coisa sobre você não está bravo? E ele pegou e falou, não. Mas como não? Ele falou, enquanto ele falava tudo aquilo ali, me xingava daqueles nomes, eu perguntei para Deus, isso que ele está falando é verdade? Eu sou um ladrão? Eu sou um orgulhoso? Eu sou tudo isso que essa pessoa está falando a respeito de mim? E Deus falou para ele, não. Você é meu filho que eu amo. Então naquela hora ele fez uma escolha de não dar ouvidos à ofensa que aquela pessoa estava fazendo. E ele resolveu crer naquilo que Deus diz a respeito dele. Só que ninguém pode machucar a nossa vida se não for uma pessoa que nós amamos. Quando você vai ver a respeito do que acontece dentro dos casamentos, como que chama aquele, da parte do divórcio, quando entra ali sei lá, não sou divorciado, graças a Deus. Mas eu esqueci como é que chama, que eles sentam lá para conversar. Fala direito. Juiz de paz, essas coisas assim. Tá bom, vocês entenderam, né? Naquela hora ali, é a hora que as coisas mais feias são faladas e feitas. É onde a pessoa fala assim, olha, na verdade eu queria que você morresse. Eu nunca mais queria ver a sua cara. Eu quero pegar tudo que você tem para você aprender o que você fez comigo. É uma raiva, é um ódio. Por que é gerado e despertado isso? Porque na verdade eram as pessoas mais próximas. Alguém que ele amava, alguém que ele confiava, e aquilo ali trouxe ferida que machucou o coração dele. Então o que Davi ele começa a dizer, ele fala, sabe, não é o meu inimigo que está me insultando. Não é
as pessoas que não gostam de mim, que estão falando mal de mim, mas é justamente aquele amigo, aquela pessoa que estava perto de mim. São esses que me ferem. E normalmente quando a gente vai falar a respeito de perdão, de ofensas, de quebra de relacionamento, a primeira pessoa que normalmente você tem que perdoar é o seu esposo e a sua esposa. Ontem foi passado o convite para mim estar vindo ministrar. E quando mandaram o e-mail para mim perguntando, você pode estar ministrando amanhã? Eu estava com uma questão com a minha esposa em casa. E naquela hora a minha resposta seria, olha, até posso ir, mas na verdade eu não estou muito afim porque tem um problema para ser resolvido aqui. Eu ia responder desse jeito. Tem um problema para ser resolvido aqui, olha. E nessa hora foi que Deus falou para mim, é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso porque quando nós quebramos o relacionamento, existe ofensas, alguma coisa entre pessoas, a primeira coisa que acontece é que nós não queremos mais buscar a Deus. Ou pelo menos não nos sentimos cheios da presença de Deus. É quando o louvor está sendo tocado, você está escutando uma música e aquilo já não toca mais no seu coração. Existe uma indiferença. Por mais que você fale assim, nossa, eu quero buscar a Deus, eu quero sentir a presença de Deus, parece que fica difícil. Fica difícil você orar, fica difícil você ouvir a Deus. Por quê? Porque existe uma quebra de relacionamento. E uma quebra de relacionamento é algo que entristece diretamente ao coração de Deus. Não tem muito a ver com aquilo que a pessoa fez, mas tem a ver com a forma como Deus está vendo essa situação. E é por causa disso que sempre na Santa Ceia, o pastor Fábio, quando vai ministrar, ele fala, irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, sabe, se precisa resolver alguma coisa, se conserta com ele antes da ceia. Porque não tem como a gente, com esse relacionamento quebrado e rompido, tentar nos aproximar de Deus. João, ele fala assim, como nós podemos dizer que nós amamos a um Deus que nós não vemos, se nós não amamos ao nosso irmão que nós vemos? Isso é tema para uma outra mensagem, mas Jesus, ele escolheu ser amado nas pessoas. Quando a gente faz algo para as pessoas, não é para o rapazinho aqui, que está na minha frente que eu faço, mas é para Jesus que eu estou fazendo. E Jesus recebe esse amor. Agora, quando eu me ofendo com Ele também, não é somente contra Ele que eu me ofendo, mas é contra o Senhor. Não é só o bem, mas o mal que eu faço também. Sabe, e a gente vai entender um pouquinho melhor a respeito disso, por que é importante perdoar e como perdoar, que esse é o ponto mais difícil. Sabe, às vezes a gente até sabe que tem que perdoar, até quer perdoar, mas, cara, é tão difícil, a gente vai ver a respeito disso. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 26 e 27. Mateus capítulo 18, versículo 26, 27. Esse é um texto que sempre é ministrado quando é falado a respeito disso. Que diz assim: o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aqui Jesus ele dá um exemplo a respeito do perdão, das ofensas, da quebra de relacionamento. E ele está querendo ensinar o porquê nós devemos perdoar. Por que a gente tem que perdoar? Ele fala que um homem devia muito dinheiro ao seu senhor. Eu estava lendo um livro que falava mais ou menos assim, para você ter uma noção. Esse homem devia 4
bilhões e meio de dólar ao seu senhor. Quanto tempo você teria que trabalhar para pagar essa dívida? Eu não pagaria. Várias vidas, né? Você morre, Jesus ressuscita, você morre, Jesus ressuscita você de novo, só para poder pagar a dívida. Era uma dívida absurda para ser paga. 4, nem que você ganhar alguma coisa, em uma herança, né? É muito dinheiro. 4 bilhões e meio. E chegou uma hora em que o senhor dele foi prestar contas dessa dívida. Ele falou, cara, você tem que me pagar. E se você não me pagar, você vai ser vendido como escravo, a sua esposa e os seus filhos também. Toda a sua família vai começar a me servir e ser escravos por causa da sua dívida. E esse homem, então, ele faz um pedido ao seu senhor. Por favor, tenha paciência comigo e eu vou pagar tudo. O cara ele falou, olha, por favor, espera só mais alguns anos, algumas vidas, né? Eu vou me esforçar, eu vou tentar pagar, mas o Senhor sabia que ele não tinha condições. Então ele não fala, tá bom, eu vou te dar mais um tempo e pode ir embora. Ele fala, quer saber? Eu te perdoo. A partir de hoje você não me deve mais nada. Sabe, o papel da promissória, ou das prestações, ó, tá rasgado, eu jogo no lixo. Vai em paz. E aquele servo, ele vai embora com a dívida paga e ele encontra alguém que devia para ele, era, quanto que era? 34 mil reais. Baseado nos 4 bilhões e meio que ele devia, 34 mil reais. E nessa hora ele chega, pega o cara e ele fala assim, me devolve o dinheiro que você me deve, você tem que me pagar. E o cara fala para ele, cara, tem compaixão de mim, espera mais um pouco e eu vou te pagar o que eu devo. Ele falou, não, você está demorando demais. Pegou aquele cara e mandou prender ele. Quando ele mandou prender ele, o senhor dele, que devia 4 bilhões e meio, ouviu falar a respeito da atitude dele. Falou, olha, o Rodrigo lá está cobrando um rapazinho que devia... E eu vi o senhor perdoar a dívida dele. Então o senhor falou, chama ele aqui de volta. E ele falou assim, servo mau, eu não perdoei a sua dívida, que era algo impagável? E por que você fez algo tão pequeno? Por que você não perdoou o seu irmão como eu te perdoei? E aí ele fala algo que é aterrorizador. Ele fala, agora prendam ele. Mande ele para os atormentadores. E ele não vai sair dali até que ele pague toda a dívida. Aqui todo mundo sabe que ele está falando a respeito de Jesus, do perdão dos nossos pecados e os nossos pecados. Quanto seria suficiente para pagar a sua dívida ou os seus pecados? Era algo tão impagável, era algo tão caro que o sangue do Filho de Deus foi necessário para te perdoar. Sabe, não foi a minha esposa que assassinaram para pagar a minha dívida. Não foi um dos meus filhos que eles pegaram para pagar a minha dívida. Foi o sangue do Filho de Deus. Algo muito mais caro e precioso. Por amor a mim e a você. E aí, por que a necessidade de perdoar? Porque se nós não entendemos isso, o perdão que nós recebemos, um dia nós estaremos diante de Deus. E aqui quando ele fala assim, prendam ele na prisão. Onde é a prisão? Onde é a prisão? O inferno. Quem são os atormentadores? Os demônios. E quando que você vai conseguir pagar a dívida ali? Nunca. Sabe, às vezes as pessoas, a gente não leva mais a sério o que um fala para o outro. Talvez eu fale, se eu ganhar se o meu bônus vier grande no final do ano, eu vou te dar o meu carro. Aí ele fica todo empolgado. Aí chega no final do ano, o meu bônus vem grande, vem alto. Só que, de repente, o meu filho vai fazer 18 anos e eu preciso dar um carro para ele. E aí eu falo, cara, Gominho, eu falei que ia dar o carro para você, mas, sabe, meu filho vai fazer 18 anos. Acontece muito isso, de gente falar que vai fazer uma coisa e não faz. Da gente falar, olha, estou pensando em ir no feriado ir viajar. E chega o feriado e fala, nós estamos sem dinheiro, não vai dar para ir.
a nossa palavra muitas vezes já não tem mais credibilidade. Mas a palavra de Deus, ela tem. E o que Jesus está querendo ensinar, ele fala, ou você perdoa, ou você vai ter que pagar a sua dívida. E isso é algo muito importante. E a grande dificuldade, esse é o ponto. Por que a gente não consegue perdoar as pessoas? Porque a gente acha que aquela pessoa, ela é pior do que eu. A gente acha que aquilo que ele fez é algo que eu não faria igual. Mas quantas coisas você também fez que mereceu o perdão? Às vezes, quando a gente fala a respeito do amor de Deus e o perdão para a salvação, a gente olha quando a gente era pecador, né? Eu não sei quem você era antes de conhecer Jesus. Eu era um tranqueira. Né? Cadê a Camila? Saiu? Está aqui do lado? A Camila, a gente se conhece desde a época da escola, do tio Gaco. A gente estudou junto e tal. E ela mostrou umas fotos para minha esposa levou para casa, as fotos da época que a gente estudava, né? E uma dessas fotos vazaram por aí, né? Foi a primeira vez que eu inventei de pintar o cabelo de loiro. E foi algo catastrófico. Quem estava aqui um tempinho atrás, eu naquela época não fui pintar de loiro esses dias, fui pintar de um cinza, mas deu errado igual. E ficou bem laranja meu cabelo, né? Mas ela mandou algumas fotos que eu comecei a pensar naquela época, as coisas que eu fazia. Sabe, gente, eu era tranqueira. Eu mentia, eu roubava, eu dirigia sem carteira de motorista, eu desobedecia, briguei com meu pai, fiquei quase 2 meses sem falar, a gente ia trabalhar junto, na mesma fábrica, ele me levava, e eu fiquei 2 meses sem falar com ele. A gente ia e voltava sem se falar. Sabe, eu era uma pessoa... E aí quando fala a respeito de que Jesus nos salvou, perdoou nosso pecado, às vezes a gente lembra para essa época, né? Da onde Jesus nos tirou, do amor que um dia me alcançou. Mas deixa eu falar para você, quando foi a última vez que você pecou? Quando foi a última vez que você sabe que você desagradou o coração de Deus? E qual foi a atitude de Deus para com você? O perdão de Deus, ele acontece o tempo todo, é por causa disso que Jesus ele disse. Certa vez Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Nossa, 7 é... Mais do que 7 não tem como, né? E olha que eu estou sendo muito bonzinho em perdoar 7 vezes o meu irmão. Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7. Sabe, às vezes a gente se acha justo e correto, e por causa disso a gente não consegue perdoar as outras pessoas. Mas quando a gente olha para quem nós somos diante de Deus, e a gente vê que o perdão de Deus, ele se renova a cada manhã. A cada vez que você vai diante dele e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque mais uma vez eu sei que eu pequei contra o Senhor. Umas 2 vezes mais ou menos eu escutei Deus falar para mim, dessa vez não. Só que sabe o porquê eu escutei ele falar dessa vez não? E depois eu escutei um sim. É para que naquela hora eu pudesse entender qual grande a gravidade que tinha aquilo que eu estava fazendo com algumas frequências. Deus precisou dar um susto para que eu pudesse pensar naquilo que eu estava fazendo e para onde eu estava querendo voltar. E aí depois quando eu falo, mas Deus, por favor, tenha misericórdia. Mais uma vez eu te peço, me perdoa, Deus, me perdoa. Aí Deus fala assim, ok, vai e não peques mais. A gente tem dificuldade de perdoar as ofensas, aquilo que as pessoas fazem, porque a gente esquece de quem nós somos diante de Deus. E para ilustrar isso, abre em João no capítulo 8. João capítulo 8. A partir do versículo 2.
Foi sobre isso aqui que nós falamos na célula. João 8:2. Diz assim: de madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. De madrugada ele foi para o templo. Tinha um monte de gente lá de madrugada. Quantas pessoas têm vindo na oração 9 horas da manhã? Não precisa levantar sua mão, não. De madrugada havia uma grande quantidade de pessoas e se reuniram em volta de Jesus. E alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. E eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. E aí no versículo 5 ele fala assim: e de acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que o Senhor diz sobre isso? E eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. E quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. E então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Aqui a Bíblia fala que Jesus estava ali no templo ensinando, e a religião, os religiosos, eles são aqueles que julgam e que querem ver a condenação das pessoas. Então eles trazem uma mulher pega em adultério, no ato do adultério. Sabe, eu não sei de que jeito eles levaram essa mulher. Provavelmente o marido ficou sabendo, chamou os líderes religiosos como testemunha e falou: vamos lá que a minha mulher está no ato agora. Entraram no quarto, viram o que estava acontecendo e já pegaram a mulher. Talvez ela estava enrolada num lençol, talvez ela não estava enrolada em nada. E pegaram ela e levaram para o templo onde Jesus estava. Por quê? Porque eles sabiam, eles poderiam pegar aquela mulher, trazer para fora de casa e matar ela ali mesmo. Eles poderiam ter apedrejado ela ali mesmo. Só que eles queriam encontrar uma prova contra Jesus. E eles sabiam que Jesus é o amor. Deus é amor. Eles sabiam que Jesus, ele vê algo além da situação, além do pecado, além daquilo que as pessoas estavam fazendo. Então eles sabiam que Jesus ia tentar proteger e guardar a vida daquela mulher. Então eles pegam aquela mulher, levam até Jesus, e quando chega, colocam ela no meio. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Baixar os olhos e escrever no chão. Aqui fala a respeito daqueles que têm problema, dificuldade com pornografia. O amor de Deus nos impede de desejar aquilo que não é nosso. Jesus, ele teve a oportunidade de falar: olha, apareceu aqui na minha frente. Mas na hora que ele olhou aquilo ali, ele já baixou os olhos. Ele não queria nem defraudar a mulher e nem ser contaminado por aquilo. E ali, quando ele é colocado no meio da roda, os acusadores começam a perguntar: e aí? A lei diz que nós podemos matar, mas o que o Senhor diz a respeito disso? Se o Jesus começasse a entrar naquela situação e falar: não, mas dá mais uma chance para ela, né? Vamos tentar perdoar ela, vamos tentar fazer alguma coisa, sabe? Desculpa ela, ela vai ser diferente daqui para frente. Se Jesus tentasse intermediar essa situação, eles iam pegar Jesus e falar assim: tá vendo? Você é um pecador como eles. Você está desobedecendo a lei que Moisés nos deu. Então o que Jesus faz? Ele é Deus, ele tem a sabedoria de Deus. Ali no chão,
vem a palavra para ele, e Jesus olha para aqueles caras e fala assim: se algum de vocês não tem pecado, então que seja o primeiro a atacar a pedra. O que Jesus está falando é: você deveria estar aqui no meio da roda. Você que acusa os outros, que se diz ser o certo, você deveria ser apedrejado. Então vai. Quando ele vem e ele mostra para aquelas pessoas: por causa disso que vocês não conseguem perdoar, porque vocês estão se achando melhor. Mas quando você entende que na verdade você é um pecador tanto quanto qualquer outro que te ofendeu, você merece condenação também. Então vem para o meio da roda. Aqueles homens foram constrangidos e começaram a deixar as pedras. Por quê? Porque eles não queriam se juntar àquela mulher. E começam a ir embora. E aí vem aquele que poderia condenar. Aquele que poderia julgar aquela mulher e apedrejar a mulher. E ele fala assim: cadê? Não tem ninguém? A mulher fala: não, foram todos embora. E ele falou assim: eu também não te condeno. Mais uma vez, o amor de Deus perdoando o pecado das pessoas. E ele fala para aquela mulher: vai, não peques mais. Aquela mulher, ela já estava condenada à morte. Ela não ia para um tribunal, ela não ia ser julgada, ela já estava morta. Mas quando ela coloca os olhos dela e ela tem um encontro com Jesus, quando tem um encontro com Jesus, não importa a situação que a pessoa está passando, onde tem morte, vem a vida. E aquela mulher, ela teve um encontro com a vida e recebeu uma nova chance de ser diferente. O que Jesus está querendo ensinar para nós é que nós não temos direito de julgar ou prender, guardar ofensas no nosso coração. Machuca, é claro que machuca. Eu estava falando na célula que, na verdade, biblicamente falando, o que importa não é o que aconteceu. Não é se o irmão pegou o meu carro emprestado e bateu e agora eu fiquei com a dívida. Não é se ele... Sabe, não importa o que ele fez, o que importa é o relacionamento. O meu relacionamento com ele está quebrado? O meu relacionamento com ele, existe ofensas e falta de perdão? Porque se existe, o meu relacionamento com Deus também está com problema. Por mais que eu queira, Deus vai olhar para mim e falar: arruma ali primeiro. Porque na medida em que você arrumar ali primeiro, o meu relacionamento com você vai fluir perfeitamente. Sabe, isso diz que nós devemos às vezes passar por cima do orgulho. Assumir a dívida, o prejuízo. Jesus, ele disse, se ele mandar você carregar 1 milha, carrega 2. Sabe, ultimamente a gente tem tentado muito aconselhamento. E quando a gente entra para aconselhar as pessoas, vai, quantos por cento? 80%, 90% é ofensa e quebra de relacionamento, se não for mais do que isso. E às vezes a gente vai escutando aquilo que está sendo compartilhado, sabe? Eu quero conversar com o irmão Kim. Por quê? Sentou aqui na frente, é nós hoje, né? Sexta-feira era outra. Quero conversar com o irmão aqui. Por quê? Não, porque fui estacionar o carro ali e o irmão buzinou porque eu estava demorando demais para estacionar. E precisa que alguém intermedie essa situação, gente. Sabe, precisa marcar um horário com o pastor, precisa chamar um presbítero. Cara, se foi essa situação, biblicamente, nós precisamos viver a palavra. O que a gente deve fazer? Pô, irmão, estava ali, né, meio desesperado para estacionar, tudo, você buzinou atrás. Eu fiquei bravo, mas, cara, não quero guardar essa raiva dentro de mim. Sabe, eu entendo que mais importante do que essa situação é o nosso relacionamento com Deus. Sabe, então vamos orar nós dois aqui, vamos acertar isso daqui, para que não fique nada em mim, não fique nada em você. Isso é Bíblia, isso é cristianismo. Jesus, ele não tinha um problema de fazer os discípulos ter fé. Sabe quando os discípulos pediram para ter fé? Jesus, ele ensinava os caras a pregar, eles pregavam, ensinou a curar os enfermos, eles
curava, ressuscitar os mortos. Olha, fluía tudo assim perfeitamente. Agora, quando entrava no ponto de eles serem um, de eles caminharem em unidade, é a maior dificuldade que Jesus tinha. Se você for ler João capítulo 17, por 3 vezes, Jesus ele fala assim: Pai, te agradeço porque o Senhor escuta a minha oração, sabe? Aí ele fala assim: Pai, olha, acima de tudo eu oro para que eles sejam um. Se eles forem um, olha, já... E aí ele continua orando, ele fala assim: mas Deus, eu estou falando sério agora, sabe? Que eles realmente consigam ser um. E pela 3ª vez ele fala: olha, eu não sei se você entendeu muito bem, mas é sério isso, algo que eu não estou conseguindo. Que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Porque quando entra na questão de ofensa, cada um quer olhar para a sua situação. Não, mas, tá eu e minha esposa, tá aquela coisa toda. Um exemplo que eu dei. Você ontem saiu do pré-encontro. Ontem eu não vim para o pré-encontro, que eu estava preparando a mensagem. Você saiu do pré-encontro e me largou para trás. Foi buscar o carro e me deixou aqui na igreja. E aí o que eu vou falar? Mas eu te chamei 10 vezes para ir embora e você estava demorando para ir embora. E ela vai falar o quê? Não, mas a irmã veio conversar comigo, compartilhar alguns problemas, tal, não sei o que lá. E aí eu vou falar o quê? Você poderia conversar com ela? Vai ter fim isso? Qual que é o fim disso? Quebra de relacionamento. Sabe, o que Jesus está querendo nos ensinar, cara, existe algo mais importante chamado amor e relacionamento do que ofensas. E por causa do amor de Deus, eu tenho visto pessoas perdoarem grandes dívidas. Não somente a respeito de dinheiro, a respeito de abuso sexual, a respeito de abandono familiar, a respeito de rejeições. Por quê? Porque um dia essa pessoa, ela conheceu o amor de Deus e descobriu que assim como Deus perdoa ela, o que Deus espera de nós é que nós perdoamos os nossos ofensores. Às vezes a gente julga as pessoas, a gente julga nós mesmos pelas nossas intenções, mas a gente julga as pessoas por aquilo que elas fazem. Talvez o que você fez também não foi certo, mas você não está preocupado com aquilo que você fez, está preocupado com a sua intenção. Não, mas a minha intenção foi boa. Só que você nunca vê a intenção boa no outro. Você sempre vê o problema. E tudo isso traz uma quebra de relacionamento que quando nós... Sabe, quando eu não estou bem com a minha esposa, gente, o clima dentro de casa fica terrível. E eu acho que na sua casa também. Às vezes você quer até conversar e reconciliar, mas, sabe, fica aquele ar pesado, você não quer nem chegar perto. E ali não adianta você querer falar: ai, Deus, me dá o teu amor, me dá o teu amor. Esse dia eu estava compartilhando a respeito disso, a gente daqui a pouco já vai estar orando para encerrar. Uma vez eu e a Tati brigamos dentro do carro, eu não lembro o que foi. A gente começou a discutir. E antigamente eu não era muito de falar. Ela falava, chorava, bababá, e eu era daqueles que ficava bravo, quieto, remoendo dentro de mim. Aí passou um tempo depois, eu falei: vou começar a falar também então. Eu não sei o que era pior, né? Mas nisso que ela começou a falar, faz anos isso. Ela começou a falar, eu comecei a falar também. E aí nós entramos para dentro de casa, eu estava bravo. E ela subiu e foi lá para cima. E nisso que eu entrei dentro de casa, eu estava bravo, olhei a pia cheio de louça, falei: quer saber, eu vou lavar a louça. Liguei um louvor e estava tocando aquela música. Oh, como Ele nos ama tanto, oh, como Ele nos ama. E naquela hora, sabe, eu senti a presença de Deus. Estava brigado com a minha esposa, tudo. Senti a presença de Deus ali, eu lavando a louça. Já falei: nossa, como Deus me ama, mais desse amor, mais. Aumenta o amor. E ali naquela hora o Espírito Santo falou para mim: vai, sobe lá e abraça a sua esposa e fala para ela que você ama ela. Mas nem a hora assim,
Passou tudo. E eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, não, Deus, continua mais do teu amor. E ele falou, não vou dar mais do meu amor enquanto você não subir e fazer o que você tem que fazer. E quando o Espírito Santo fala, você sabe, né? Por mais que você tenta lutar aquela situação toda, enxaguei a mão, sequei a mão no pano de prato, eu subi, e a Tati estava meio que saindo do quarto. Aí eu falei, vem aqui. E ela já veio, vem aqui o quê? Que você está falando assim? Nisso que ela veio toda brava assim, eu abracei ela. E eu falei, me perdoa. E eu quero dizer para você que eu te amo. No meio de toda a briga, de toda a discussão. Sabe? Eu abracei ela e eu falei assim, me perdoa, eu te amo. Naquela hora ela desabou a chorar. Ela já estava chorando. Mas aí ela apertou também, ela falou assim, Alex, na verdade é só isso que eu queria ouvir. É onde as ofensas, a troca de acusação, ela cai tudo por terra, porque o relacionamento está sendo restaurado. E a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, para perdoar, é porque nós estamos vazios deste amor de Deus. A gente tira os olhos do nosso Criador, a gente tira os olhos do nosso Salvador e coloca os olhos só na situação. Só na situação. E na situação a gente quer buscar um culpado. Na situação a gente quer saber quem que está certo e quem que está errado. E normalmente não sou eu que estou errado. É assim que a gente pensa, né? Qualquer um, menos eu. Eu sou o certo. E Deus, o que Ele espera de nós é, querido, tira os olhos da situação e coloca os olhos no Senhor. Coloca os olhos nele, porque Ele é cheio de amor e cheio de compaixão. E assim como Ele nos amou, fica um pouco mais fácil de você perdoar as ofensas. Essa é a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. É o que Deus espera de nós. Ah, Alex, mas eu não sinto de perdoar, sabe? Tem dificuldade. Algo que a gente precisa aprender da parte de Deus, é isso que a gente falou na célula nesses dias. O amor, ele não é um sentimento, o amor, ele é uma decisão. Quando você está namorando ou noivo com alguém, sabe, o amor está em tudo, né? Tudo é o amor, tudo... Pegar na mão, né? Você fala, queria segurar nessa mão eternamente, aquela coisa toda. Os presentes, os passeios, o perfume, né? Porque o amor ele não é um sentimento. Isso é um sentimento de paixão. O amor é depois que você entra dentro do casamento. E aí as coisas já não estão mais legais, você já não quer mais pegar na mão. Você fala, vai pra lá. Sabe, não quero nem estar perto de você, porque se estiver perto, o bicho vai pegar. E naquela hora você fala, eu decidi ficar com essa pessoa. Um dia eu falei, olha, que seja até que a morte nos separe. Então eu preciso lutar pelo meu casamento, independente do meu sentimento. Eu preciso lutar pelo meu relacionamento. Isso é amor. O perdão, se você for ver tudo de Deus, Deus ele não se move por sentimentos. Deus ele se move por decisões. E o perdão, ele é da mesma forma. Ele não é um sentimento. Porque ele não é um sentimento, Jesus ele fala assim, ame os seus inimigos. Quantos conseguem amar os inimigos? Ninguém. Se ele é seu inimigo é porque não tem amor. Mas Jesus ele fala, ame. E quando você toma a decisão de amar aquela pessoa, é onde os sentimentos passam a acompanhar. E eu quero fazer uma ilustração aqui para a gente já estar orando. Tem uma caixa de tixo sem caixa? Sem esse negócio aqui? Arigatou. Isso eu aprendi aqui nessa igreja, quando eu ainda nem era convertido. Estava passando por um curso chamado Aliança. Chegou na parte onde era ministrada a respeito do perdão. E quando começou a falar a respeito do perdão, o meu problema não era nem com a minha esposa.
O meu problema, eu tinha um carro, até o irmão estava comentando a respeito dessa situação. Eu tinha um carro, eu tinha uma Odyssey toda mexida, todo... Quando eu fui para o Brasil, eu comprei um equipamento de som caro, trouxe, montei na varanda de Sassagal ali, cortando com a tico-tico. Gastei, sabe, saía do Iaquim e ficava horas montando aquele negócio do meu jeito. Gastei, eu acho que, olha, nada, uns 700 mil mais ou menos no som. Fechei a traseira do meu carro. E um dia eu cheguei, acordei de manhã para ir trabalhar. A hora que eu chego no carro, o vidro estava estourado. Quando eu vi que o vidro estava estourado, a primeira coisa que eu pensei, alguém está com uma pedra. Mas quando eu olhei para o painel, o DVD dali já não estava mais. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para trás. Quando eu olhei para trás, a traseira do carro estava vazia. Levaram todo o meu equipamento de som. Eu falei, não acredito. Aí a hora que eu fui olhar o carro assim para ver se tinham roubado mais alguma coisa, na parte da frente, em cima do capô, estava escrito assim, saudação, peguei emprestado. O cara riscou o capô do carro, com chave ou com alguma coisa. Saudação, peguei emprestado. Na hora, sabe, eu pensei no valor, pensei no tempo que eu gastei fazendo aquilo ali, a dedicação. Eu falei, se eu pegar, eu mato. Nessa época eu não vinha para a igreja. E tentar correr um pouquinho mais. A minha esposa estava indo para a célula. E eu descobri quem que era o cara que tinha roubado. O cara morava lá em Haiti. Juntei uns amigos meus. Falei, vamos lá, nós vamos matar o cara. Nós vamos arrebentar. Fomos com faca. Fomos com taco de beisebol. Fomos em 2 carros. A Odissei estava cheio de gente. Nós fomos. Chegamos lá. A gente não sabia qual que era o apartamento do cara. Então nós estávamos lá de fora tentando ver, ligando para ele não atendia, vendo se acontecia alguma coisa na luz, alguma coisa e nada. E aí a minha esposa me liga. Alex, eu estou aqui na célula. Alex, perdoa esse cara. Eu falei, você é louca? Que perdoar? Cara, olha o que o cara fez. O cara acabou com tudo aquilo que eu tinha conquistado. Eu falei, não, vou matar esse cara. Ela falou, Alex, pensa no seu filho. Sabe, a gente está aqui e está orando. Eu falei, não é nem... Para quem sabe, eu não gostava que ela fosse passear para a igreja. Eu falei, não é nem para você estar aí, começo de história. E eu vou pegar o cara, E acabou que nós não conseguimos pegar o cara. Roubamos a placa do carro dele. Porque o cara não tinha carteira de motorista. Roubamos mesmo. Roubamos a placa do carro. A gente ia, a verdade, ia roubar o carro. Que ele tinha um Chaser, alguma coisa assim na época, bem mexido, só que ele não tinha carteira de motorista. E o carro dele estava no nome da esposa. Falou, vamos levar o carro. A gente não conseguiu levar o carro porque era um lugar que passava bastante, até tentou, mas acabamos catando a placa e fomos embora. Quando a gente chegou no curso do Aliança, foi falado sobre o perdão. Você precisa perdoar. Situações que você precisa perdoar. A minha mão, eu tremia. A minha mão ficou gelada. Eu sabia que eu tinha que liberar aquele cara porque aquilo ali estava travando a minha vida. E naquela hora eu peguei e chamei o líder do grupo e eu falei, cara, a minha situação não é nem com a minha esposa. Tenho as situações com ela também. Mas o que está gritando dentro de mim, eu preciso perdoar um cara, o cara que roubou o meu carro. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Naquela época eu não orava, não sabia como orar, nem nada. E ele falou, você pode orar colocando isso diante de Deus? Eu falei, cara, por favor, me ajuda. Porque eu não estou conseguindo. E ali ele orou tudo. E aí ele fez essa dinâmica. Ele falou assim, olha Alex, quero deixar uma tarefa para você. Durante uma semana, você vai orar abençoando a vida desse cara. Abençoar a vida dele. Ele falou assim, você vai orar abençoando a vida dele por uma semana. Tá bom? E aí ele pegou e falou assim, a ofensa no nosso coração é isso daqui. E a ofensa é isso daqui. Quando você toma a decisão de perdoar a vida de alguém,
Você faz uma oração abençoando a vida de alguém, isso daqui ele vem para cá. Primeiro dia. Aí no segundo dia você vai e fala, Deus, eu decido perdoar essa pessoa. Sabe, me ensina a ver ele com os teus olhos. Abençoa a vida dele, a família dele, a esposa dele, o trabalho dele. Isso daqui ele vem mais para cá. E conforme você vai fazendo dia após dia, isso que a palavra de Deus diz, ore pelos seus inimigos. Isso vai vindo. E aí chega uma hora que isso ele já não tem mais lugar no nosso coração. Isso foi me ensinado quando eu comecei a vir para a igreja. Chegou no primeiro dia, eu fui orar com a minha esposa. Deus abençoe a vida da Tati. Prospera, dá sabedoria, guarda a vida dela, em nome de Jesus, amém. Você não vai orar pelo cara? Eu falei, sinceramente, eu não estou afim. Ela falou, Alex, ora. Sabe, obedece. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, que esse cara se arrependa dos seus pecados. Falei assim, que ele se arrependa daquilo que ele fez, da maldade que ele fez. Ela falou, Alex, é para orar abençoando a vida do cara. Deus abençoa a vida dele, a família dele, em nome de Jesus, amém. Chegou no segundo dia, já antes de ela falar, já comecei a orar. No terceiro dia, continuei orando. No quarto dia, eu senti algo diferente. Eu comecei a orar, eu falei, Deus, esse homem ele é um pai de família. Ele tem 2 filhas. E se ele continuar nesse caminho, ele vai destruir a casa dele, a família dele. Então, por favor, Senhor, abre os olhos dele e traga algo novo no coração. Sabe, que ele possa conhecer esse amor que eu tenho conhecido. Que ele não precise mais disso, mas que ele prospere no trabalho que ele tem feito. Isso no quarto dia. Chegou no 7º dia, quando a gente voltou aqui no grupo pequeno, o líder perguntou, e aí? Como é que foi a sua semana? Eu pude falar para ele, eu falei, cara, eu tô falando sério. Talvez algumas pessoas aqui estavam no grupo naquela época. Eu falei, eu quero falar algo sério. Se aquele cara hoje entrasse por aquela porta, que é a mesma porta, se aquele cara hoje entrasse por aquela porta, eu conseguiria abraçar ele e orar abençoando a vida dele. Porque aquilo que me ofendia e que me feria, já não tinha mais lugar no meu coração. Demorou 4 dias para começar a mudar algo, em 1 semana, para que eu pudesse sentir realmente o resultado na minha vida. Liberar os ofensores não é tão fácil, mas quando você decide amar, quando você decide perdoar, quando você decide deixar de lado a situação por amor ao Senhor, as coisas com o tempo ela acontecem. Eu lembro da situação até hoje. Eu lembro eu chegando no carro, mas aquilo já não me causa mais dor. Esse é o perdão de Deus. Ele errou? Ele errou. Depois, mais para frente, ele acabou sendo preso por outros roubos. Eu lembro que quando eu recebi a notícia de que ele foi preso, a primeira coisa que veio no meu coração é, coitada das filhas dele. Sabe, agora a mãe está solteira, com 2 filhas, coitada das filhas. Esse é o amor de Deus. Sabe, nesse momento eu queria convidar você a ficar em pé. Sabe, talvez você pode achar que ninguém sofreu como você sofreu. Mas eu queria lembrar de você que Jesus sofreu. Jesus, ele sofreu por algo que também ele não tinha culpa nenhuma. E quando ele estava ali naquela cruz, os ofensores dele não estavam arrependidos. Os ofensores dele não estavam pedindo perdão. Os ofensores dele estavam zombando dele, furando ele, tirando o sarro dele. No entanto, ele olha para aqueles homens e fala, Senhor. Ele olha para os homens? Não, ele olha para Deus.
E ele fala: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E um dos discípulos de Jesus, um homem chamado Estevão, diante dos religiosos que estavam ali, os homens pegam e começam também a apedrejar Estevão. E a Bíblia fala que Estevão viu o céu se abrindo e o Senhor sentado sobre um trono. Na hora que ele estava sendo apedrejado, ele falou assim: Senhor, eu te peço, não impute sobre eles este pecado. E em tua mão eu entrego o meu espírito. E ele morreu. Sabe, eu quero que você entenda que você perdoar alguém não quer dizer que a outra pessoa está certa, mas quer dizer que você ama a Deus. A sua atitude de perdoar não vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para você mesmo. Algo que eu escutei também, ele falou assim, esse líder falou assim: Alex, enquanto você está com raiva, sabe, enquanto você está preocupado com a vida daquela outra pessoa, ele falou, ele está na casa dele, comendo com a esposa, comendo com as filhas, assistindo desenho. Não é ele que está preso, é você que está preso. Isso não está prejudicando a vida dele, está prejudicando a sua vida. E a falta de perdão, ela prejudica a nossa vida acima de tudo, porque o nosso relacionamento com Deus, ele fica comprometido. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Talvez hoje você precise perdoar alguém que está aqui dentro. Talvez você precisa hoje perdoar a sua esposa, o seu marido. Talvez hoje você precisa perdoar alguém que não está aqui. Mas eu queria falar para você: nós não somos melhores do que ninguém. Nós deveríamos estar no meio daquela roda, junto com aquela mulher pega em adultério. Mas o Senhor nos disse: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Sabe, eu queria convidar você hoje, que durante essa ministração talvez lembrou que tem alguém no seu coração, pai, mãe, irmãos. As pessoas, para nos ofender, elas precisam ser importantes na nossa vida. Talvez você lembre das palavras que foram ditas. Talvez você lembre da situação, do lugar, coisas que te marcaram e você falou: na verdade eu nunca mais queria ver essa pessoa na minha frente. Ou talvez você até fale: olha, eu perdoei, mas sabe, eu aqui e ele lá. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você lembrou de alguma coisa e sente que hoje você precisa liberar perdão para alguém, se você quiser fazer isso, pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos estar orando. Deus quer restaurar o relacionamento dele com você. Nós precisamos do amor de Deus para conseguirmos perdoar. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor fez por nós. Nós entendemos as nossas dívidas. Nós entendemos o nosso pecado e nós entendemos a nossa limitação, Senhor. Nós entendemos que o amor do Senhor se estendeu ao ponto de rasgar o escrito de dívida que havia contra nós. As nossas ofensas contra o Senhor, a oportunidade de uma nova vida.
Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos alcançou e nos deu uma oportunidade de uma vida e vida em abundância. Pai, no nome do Senhor Jesus, não queremos, não por causa do nosso sentimento, mas por entendermos a Tua palavra. Não queremos que nada venha roubar, Senhor Deus, o nosso relacionamento contigo, Pai. Essas pessoas, o Senhor viu, Deus. O Senhor viu o que eles fizeram, o Senhor viu o que aconteceu. Mas nós queremos colocar os nossos olhos em Ti. Por amor ao Teu nome. Por entender, Senhor Deus, como os pecadores e os ofensores também são importantes para o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que haja libertação e cura hoje nessa manhã. Eu oro para que haja libertação e cura nos nossos corações hoje, nessa manhã, Senhor. Senhor Deus, cura os sentimentos, cura as emoções, cura as lembranças. Eram pessoas importantes para nós. Na verdade, muitas vezes o que dói mais, Senhor Deus, é saber que esse relacionamento ele foi rompido. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, queremos amar como o Senhor nos ama. Queremos perdoar como o Senhor nos perdoa a cada dia, Senhor. Eu oro para que haja cura e libertação nos nossos corações, nas nossas emoções. Nós escolhemos perdoar e liberar para que eles sejam livres, que o nosso coração também seja livre, Senhor. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi para a liberdade, livre de todo peso, livre de toda mágoa, livre de toda condenação, de toda culpa, livre de todo ressentimento. Livre, Senhor Deus, de toda prisão na mente e no nosso coração. Senhor, nós queremos ser livres, Pai. Queremos colocar, Senhor Deus, essas pessoas e essas situações diante da cruz do Senhor. Queremos colocar diante dos Teus pés, Pai. Ofertar, Senhor Deus, diante da Tua cruz e receber a libertação que há em Cristo Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, vem com a Tua cura, vem com o bálsamo do Senhor, sarando, curando todas as emoções, todo o sentimento, toda a lembrança, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como nós não merecemos, Deus. Assim como nós não merecemos, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós liberamos e perdoamos para que eles venham prosperar. Nós declaramos, ó Deus, abençoa a vida deles, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eles prosperem aquilo que eles colocarem as suas mãos. Que eles conheçam e sejam cheios do Teu amor, assim como nós temos a oportunidade de sermos cheios do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que comece algo novo na vida deles, assim como tem acontecido na nossa. Que as amarras e que tudo aquilo que tem nos aprisionado e ligado o nosso coração com eles, sejam quebrados agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja libertação, Senhor. Libertação. Nos ajuda a ver eles com os Teus olhos. Nos ajuda a amar como o Senhor ama. Nos ajuda, Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que esse processo de cura continue. Que para aqueles que foram instantâneos, Senhor Deus, eu te peço, sela, Pai. Sela, Senhor Deus, para que nenhum
nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos mais uma vez, pelo teu amor e pelo teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim: acima de tudo, acima de toda e qualquer situação, diz assim: amem sinceramente os outros, pois o amor perdoa muitos pecados. O amor perdoa muitos pecados. Nós somos chamados para permanecer no amor, permanecer em Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.